Live hoje, 21 horas, não perca, vamos falar sobre os principais assuntos da Fórmula 1, toda a treta Alpine, vamos falar negócio de McLaren também legal, ilegal, Red Bull, enfim, muita coisa, entra aí no link na descrição para você não perder. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos muita coisa para conversar neste vídeo. Vamos começar então com o presidente da FIA, o Mohammed Ben Sulayem, sugerindo um fim do teto orçamentário. Você não ouviu errado. Teto que foi implementado há pouco tempo, desde 2021, e que tem tido sim um efeito muito positivo na categoria, principalmente na questão financeira, na saúde financeira das equipes, e o Mohammed Ben Sulayem quer fazer então o oposto, ele quer voltar a uma Fórmula 1 em que as equipes não conseguem se manter, em que as equipes gastam 1 bilhão por ano, e aí é claro que fica totalmente insustentável, principalmente para as equipes pequenas. A ideia não me parece boa, eu acredito que isso vai contra uma das coisas do esporte, que é você manter o esporte saudável e com possibilidades de equilíbrio, não artificialmente equilibrado, mas com possibilidades de equilíbrio, até porque as grandes equipes continuam tendo mais dinheiro para investir e continuam tendo melhores instalações, etc. Eu não gosto da ideia, deixando bem claro, não gosto, não curto, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você vê com bons olhos ou não. Mas falando ainda de presidente da FIA, olha só, nós temos uma novidade interessante. Carlos Sainz Sênior estaria sim interessado em se candidatar à presidência da FIA. Na verdade, ele já confirmou que vai sim se candidatar ou pelo menos está interessado. O que acontece? Carlos Sainz Sênior, o pai do Carlos Sainz da Williams, é um piloto campeão de rally, respeitado no mundo do automobilismo, e ele está verificando o apoio que ele teria, ou seja, se ele teria uma base para poder vencer a eleição. Lembra aquele negócio do Ronaldo com a CBF? Ele tinha que ver se ele ia ter apoio para poder vencer? Pois é, se assim como o Ronaldo, o Carlos Sainz não tiver apoio, ele desiste da candidatura. Só que fala-se, obviamente, de um possível conflito de interesse porque o filho dele está na Fórmula 1. Ele diz que se for eleito, vai deixar então tudo aquilo que é relacionado ao filho dele na Fórmula 1, ele não vai estar mais participando ali do dia a dia do filho dele, etc. E ele quer ser presidente da FIA para poder retribuir ao automobilismo tudo que fez por ele e também, obviamente, melhorar. Ele tem boas ideias, quer fazer algo pelo automobilismo e como presidente da FIA ele teria poder para isso. Se você me perguntar a minha opinião, eu vou dizer logo de cara, nós precisamos de algo novo porque o Mohammed Ben Sulayem não tem feito uma boa gestão. Não digo nem somente pelas polêmicas, vamos dizer, dentro da pista, mas as polêmicas extra-pista, ok? Que incluem principalmente a saída de uma porrada de gente de lá. E olha só que curioso, naquele caso que eu citei agora do teto orçamentário, o Mohammed Ben Sulayem fala que não está vendo o ponto de manter o teto porque está dando dor de cabeça para a FIA para poder fazer esse controle. Ora, se ele não tivesse mandando embora e também o pessoal não tivesse se demitindo da FIA, ele ia ter pessoal para fazer isso. Agora você tem uma FIA totalmente capenga, como é que ela vai conseguir trabalhar no teto? Então a culpa é dele mesmo, que está fazendo uma gestão péssima. Eu acredito que seria bom um renovo, não tem como saber se o Carlos Sainz Sênior seria bom ou ruim, porque a gente não tem como adivinhar o futuro, mas eu acredito que vale a pena arriscar, vale a pena trocar, e eu quero saber a sua opinião se você vê com bons olhos. Espero que ele tenha apoio suficiente para poder mandar essa candidatura para frente. Vamos de Alpine agora, eu sei que é o grande assunto que vocês querem aqui que a gente comente, vamos falar na live também, vamos falar de Max Verstappen, de um monte de coisa lá na live também, que tem aí da permanência do Max, etc. O que acontece? Franco Colapinto foi oficializado pela equipe para o Grande Prêmio de Imola, só que tem um detalhe, o contrato do Colapinto é para 5 corridas, ele não vai ficar até o final do ano. Então, assim como mais ou menos eles fizeram com o Jack Durham, vão dar ali algumas poucas corridas para o Colapinto mostrar serviço. Se ele mostrar serviço, continua. Se não mostrar, aí, meu amigo, vai ser chutado e que venha o próximo da fila. Então, a Renault tá basicamente, a Alpine, tá basicamente fazendo um revezamento de pilotos. Eles estão testando pilotos pensando possivelmente em 2026, que é quando tem um novo regulamento, vai ter motor Mercedes, eles estão apostando muito nesse novo regulamento, etc. Então, é um rodízio, é quase que uma temporada de testes para a Alpine em termos de pilotos. Então tudo aquilo que a gente vem escutando há alguns dias, desde que vazou aquele áudio do patrocinador do Colapinto, é verdade. Nós teremos a estreia dele em Imola pela equipe
Colapinto causou uma excelente primeira impressão na categoria, agora tem que ver se ele vai conseguir manter essa impressão na Alpine. Se ele vai ser o Colapinto do início da Williams ali, quando ele chegou, ou o Colapinto mais do final, em que só batia basicamente. Vamos ver qual será o Colapinto que veremos. Só que o assunto Alpine não para por aí. É claro que a saída do Oliver Oaks está sendo muito criticada porque fala-se de sujeira dentro da Alpine, fala-se que ele não queria trocar os seus pilotos, né, trocar o Durham pelo Colapinto, então teria tretado com o Flávio Briatore. O Briatore veio a público e falou que não teve nenhum problema, que eles são bons amigos e que respeita a decisão do Oaks de se demitir e que foi por uma questão pessoal. Bom, se foi porque o cara viu alguma sujeira lá dentro, acaba sendo pessoal, porque tem muito de caráter, etc. Só que como a gente não sabe, essa é a versão oficial que nós temos do Briatore, e aí ficamos, né, esperando o Oliver Oaks se pronunciar oficialmente. Se ele saiu por causa de alguma treta, daqui a alguns anos ele solta um livro, solta alguma coisa, uma entrevista, um podcast, falando disso aí. Mas por enquanto o que nós temos é o Briatore afirmando que ele saiu por questões pessoais e não por treta. E aí vem o terceiro ponto Alpine, que é o seguinte: afinal, o que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo, respondendo a pergunta de forma direta, que vários sites estão colocando, né, vários jornalistas estão falando, mas respondendo de forma sucinta, resumida, direta para você, chama-se Flávio Briatore. É isso que está acontecendo. Ele começou um verdadeiro caos lá dentro no intuito de reformular. Então primeiro ele tretou com a própria Renault na questão dos motores, e aí tirou o motor Renault da jogada, aí vem essa questão do chefe de equipe, vem a questão dos pilotos, muita coisa acontecendo na Alpine em pouco tempo. Tudo depois que o Flávio Briatore chegou, porque ele é que agora manda. Ele é oficialmente o novo chefe de equipe, mesmo que de forma interina, mas oficialmente é ele, e a gente sabe que o Oliver Oaks não tomava as decisões, quem tomava era o Briatore, então não muda na prática, não muda muita coisa. O plano em si da Renault e do Briatore de voltar ali ao poder, de estar o Briatore como chefe, está acontecendo. Gostando ou não, está acontecendo. A equipe até está apresentando uma evolução interessante desde que o Briatore chegou, e como já elogiei em outros momentos, ele sabe o que está fazendo. Isso é fato. O detalhe é, a que custo? Ele vai mexer em algum outro setor dentro da Renault? Ele vai reformular mais alguma coisa lá dentro? Nós vamos ter que esperar para ver. Mas realmente, a Alpine está passando por uma grande reformulação e tem nome e sobrenome, é Flávio Briatore, o nome do agente causador disso tudo. Eu quero saber sua opinião, sua perspectiva para a Alpine e quero a sua companhia mais tarde, 21 horas, na nossa live, conversando sobre isso e muito mais temas. Gostou da troca aí do Colapinto, o Durham pelo Colapinto? Gostou da chegada do Briatore? Fala aí, um grande abraço, valeu e falou!